Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e o mercado tem se comportado exatamente como esperado. O Ibov está subindo, né? E hoje a gente conseguiu romper o topo histórico. Falta aí pouquinho para a gente poder saber se vai fechar de fato acima do topo histórico ou não. E para a galera que está pensando em atuar comprado no Ibov, normalmente agora não é uma boa hora. Eu quero que vocês saibam que a maioria das pessoas que opera pivô normalmente perde dinheiro porque está fazendo exatamente isso aqui. Ó. A pessoa está tentando comprar o rompimento de um gráfico de um pivô semanal pelo gráfico diário, ou o rompimento do pivô do diário pelo gráfico de 1 hora. Então ainda é muito esperado que a gente veja o mercado romper e voltar aqui para baixo. Então posição comprada eu só me sentiria confortável quando tivesse um pullback pelo menos até a média de 12, tá? E aí a gente começa a ter um pouco mais de respiro do mercado para voltar a subir. O dólar também tem se comportado exatamente como esperado, né? Nos últimos vídeos eu tracei esse canal aqui com vocês e mostrei que isso aqui era uma possível bandeirinha, deu pra gente um sinal de reversão aqui dentro e caiu forte, né, no dia de ontem. Hoje já perdeu um pouco mais de força, mas se perder esse pivô aqui, tem alvo aqui já nesse fundo mais perto dos R$ 5, tá? Então o cenário do dólar, pelo menos no curto prazo, é um cenário de baixa. O S&P também está chegando lá, né? Ele está indo um pouco sem vontade. Ele está indo um pouco sem vontade para poder romper o topo, então a gente está perdendo um pouco de força aqui, ainda não tem o que fazer, tá? Do S&P eu falei que isso estava acontecendo, então resta a gente esperar para poder saber. E vamos falar sobre as criptos agora. O mercado, ó, a dominância do Bitcoin, né, fez aquele movimento que eu falei, muito forte para cima, muito forte para baixo, e agora a gente pode estar vendo nesse momento aqui um possível fundo da dominância do Bitcoin na retração de 618. Deixa eu esticar aqui um pouquinho. Deixa eu até conferir aqui só para ver se a gente está exatamente na máxima. Aqui, vamos lá. Pega aqui a ferramenta de Fibo, lá da mínima para máxima. E a gente vê aqui, ó, que ele armou um padrão de reversão em cima do nível de 618. Isso é contra as médias, o que normalmente não é muito bom, tá? Então, se a gente ignorar as médias e o mercado resolver subir aqui e fechar aqui com bastante força, a gente pode ver um pivô de alta aqui também, levando mais dinheiro das altcoins para o Bitcoin. Mas no momento, nos últimos dias, né, o dinheiro saiu do Bitcoin e foi para as altcoins, tá? E aí a gente está nesse momento de indefinição. O que está acontecendo com o Bitcoin hoje? Se você olhasse esse gráfico aqui exatamente como está agora, você estaria pensando em comprar ou vender. E se você não sabe como fazer isso, você pode ver aqui no canal uma playlist de análise técnica gratuita. Eu vou deixar o link aqui em cima para você, mas tem na descrição do vídeo também, onde você aprende como fazer essas análises, né? Então a gente teve aqui uma queda muito brusca e a gente tem alguns desenhos para se fazer aqui. Eu gosto muito de simplificar essa estrutura e conectar só esses pontos aqui para a gente ver aqui a média de variação que ele está fazendo. Então, a princípio, tá, por esse desenho aqui, o que a gente teria seria aqui mais ou menos um triângulo, olhando pelo gráfico diário. E esse triângulo ele pode ser de continuação ou reversão. O alvo do triângulo, ele normalmente é toda a amplitude, né, daqui assim, da base da maior parte do triângulo, a partir do ponto que rompe, e se perder isso, o negócio fica bem feio, e a gente vai lá para 22 e pouco. Porém, se romper para cima, a gente volta para casa dos 50 mil, e aí é rumo a topo histórico, tá? Sendo a resistência mais forte que a gente tem aqui no 58.200 mais ou menos, e depois só o topo histórico mesmo lá em 65 mil. Só que é muito importante que no Bitcoin, principalmente agora nas altcoins também, né? Mas eu vou usar aqui o Bitcoin como exemplo, que a gente reduza um pouco o tempo gráfico para tentar entender o que está acontecendo no tempo gráfico menor. Então a gente pode estar vendo aqui, vamos botar aqui, ó, 4 horas, ele está aqui ainda abaixo do nível de 50 do IFR, mostrando que a força aqui ainda está sendo para baixo. Só que se a gente tirar essa linha aqui, vocês podem acabar vendo algumas outras figuras, como por exemplo, isso daqui
pode ser um padrão de consolidação dentro desse nível, tá? Então aqui, isso aqui foi violação, e ele volta, começa a fechar aqui dentro, violou e voltou muito rápido e continua fechando aqui dentro. Então isso daqui pode ser só mais um padrão de consolidação, assim como é o triângulo também. E a outra forma que a gente tem de dar uma olhada nisso, que torna as coisas um pouco mais interessantes, é você olhar pelo gráfico de linha ou gráfico diária que eu estou usando aqui. E quando você faz isso, todo esse ruído que você está vendo aqui de pavio para cima e para baixo, que a gente montou aquela figura, ela já não existe mais. E aí a gente começa a ver realmente que estamos em um padrão de consolidação e o nível aqui de 36 mil está segurando muito bem o Bitcoin até então, tá? E aí a gente teve esse movimento de alta, fundo movimento de alta mais forte com essa pequena recuperação em V aqui. E aí agora a gente tem que esperar que o mercado decida o que ele vai fazer. Pela análise dos candles do 4 horas, o que a gente pode ver, né? A gente pode perceber aqui que ele fez o rompimento dessa pequena linha de tendência aqui para baixo e que no momento a força predominante ainda é de queda, tanto que quando ele rompeu essa linha nós tivemos um aumento expressivo aqui no volume com continuação de bastante volume e olha o tamanho desse candle, basicamente o tamanho do candle anterior com menos volume, tá? Então tudo indica pra gente que por enquanto o Bitcoin ainda quer cair um pouco mais, embora eu continue acreditando que o 30 mil seja o nosso fundo para voltar a subir. Se a gente olhar para o Ethereum, basicamente todas as outras, né, a gente vai ver as mesmas coisas, eu vou remover esses desenhos aqui, então a gente vai ver quase as mesmas coisas, mas eu quero atentar vocês para o seguinte, ó. Vou voltar aqui para o gráfico diário. Se a gente começar a traçar essas linhas aqui, a gente percebe que a inclinação muda e é muito importante que você preste atenção na inclinação dos movimentos. Porque movimentos que eles estão caindo com uma pequena inclinação, normalmente são movimentos de bandeira para resumir um movimento de alta, tá? Normalmente. E aí a gente pode estar vendo aqui formando uma bandeira de alta no Ethereum aqui dentro do 4 horas, que pode levar os preços mais para cima. As médias do Ethereum elas ainda não cruzaram, elas ainda estão cruzadas para cima e a gente pode ver que essa zona aqui em 2.420 ela está segurando muito bem o preço do Ethereum, tá? Então aqui, ó, até se eu voltar para o gráfico diário, olha só, fechou perto desse nível, fechou e foi rejeitado, fechou aqui de novo. Então esse nível está segurando bem, ele é um suporte barra resistência muito importante. E aí seria mais interessante a gente pegar posições no rompimento desse topo aqui, ou fora isso, só no rompimento desse fundo, mas também já está muito distante, tá? Então, para mim, a movimentação principal ainda é de alta, porque o gráfico semanal está em alta, então agora é só a gente aguardar. Esse movimento aqui, a gente está vendo ele lá, né, chegando perto do topo do canal, eu já tracei isso aqui com vocês, mas estou desenhando de novo, e agora a gente já teve um rompimento com um reteste nessa linha. Então ele ainda pode vir aqui embaixo, mas é muito difícil que ele faça um movimento um pouco mais forte, na minha opinião, tá? Bom, temos então aqui nas outras moedas basicamente o mesmo movimento, né? BNB continua ali com os mesmos níveis de suporte e resistência, apesar dos valores mudarem, eles estão todos localizados meio que no mesmo nível, porque isso acontece quando o mercado está estressado, ele se comporta meio que da mesma forma. Litecoin, no Litecoin a gente consegue ver basicamente o mesmo movimento, porém, esse candle de força aqui ele tá um pouquinho mais forte, né? E aí, novamente, o preço segurando aqui no mesmo nível, nesse em 180, mais ou menos, e agora em 165. Bom, temos que aguardar um pouco mais para poder ver também. EOS, ADA, basicamente os mesmos movimentos, tá? E ADA, principalmente ADA e Matic, eu não sei se eu tenho Matic aqui, mas eles são para mim as maiores apostas que a gente tem para esse momento. Então, Matic, desde que caiu e marcou o fundo no mesmo dia que o Bitcoin marcou 30 mil, ela já subiu mais de 164%, né? Chegou a fazer aqui de fundo para topo 230% basicamente, e agora tem mais um pullback aqui de 30%, tá? Então a recuperação de Matic foi muito forte, o que pode indicar para a gente que esse movimento aqui, vamos conectar aqui só os fechamentos primeiro, esse movimento aqui seria o mais esperado. Isso daqui foi uma violação para ele voltar a subir, essa é uma das leituras,
e a outra seria a gente de fato conectar as máximas aqui e esperar que esse movimento que Matic esteja fazendo seja uma bandeira de alta também para voltar a subir e romper topo histórico, tá? ADA e Matic são as duas moedas em que eu estou mais fortemente posicionado, e vocês lembram em todos os gráficos quando eu mostrei essa última barra aqui do 4 horas, essa daqui e o volume delas, olha como que tá essa barra, com a quantidade de volume numa barra de força de alta no momento de Matic. Então ela mostra pra gente que o movimento principal de Matic, mais do que as outras moedas, é para cima, e ela tá se segurando muito bem durante essa queda, beleza? Então acho que ela é uma oportunidade muito boa aí para quem quer uma operação de mais longo prazo, tá? É uma moeda que está em $1,80 e poucos centavos, e a gente tem bastante potencial de alta, principalmente considerando que a última alta de Matic foi de 257%, essa recuperação aqui em 230, quase em linha reta, então a gente tem muito potencial de levar Matic para os 4,50, $5 aí, dentro de pouquíssimo tempo. Beleza? Então, olha só, vamos voltar aqui para o gráfico diário só para dar uma olhada. Olha que gráfico lindo. Todos os gráficos das moedas viraram para baixo no gráfico diário, e o da Matic fez só um pullback na região de compra para voltar a subir, e nós estamos novamente na região de compra aqui, tá? Eu quero que vocês saibam que toda vez que o mercado entra nessa zona aqui do gráfico diário, eu venho aqui pro 4 horas e pro 1 hora para poder procurar exatamente essa condição que vocês estão vendo aqui, ó, o IFR de 30, perto da zona de sobrevenda, para poder aumentar posições no rompimento desse candle aqui, ou muitas vezes eu ainda desço pro 15 minutos, e no momento que o 15 minutos rompe máxima, eu compro, às vezes com stop posicionado aqui, e aí ele volta, teria um stop aqui, essa operação aqui eu não fiz, tá? Mas ele teria um stop aqui e a próxima reentrada aconteceria aqui, stop aqui abaixo também. Então, para você que está analisando aí mais de um time frame, isso daqui pode ser uma estratégia muito boa para você. Bom, se você ainda não tem sua caneca trader, nem seu mousepad dentro de 1 milhão, você pode entrar lá no site para poder comprar. Deixa o seu like para eu saber que você está gostando e comenta aí o que você acha que vai acontecer com o mercado de cripto, se é para cima ou para baixo, para todo mundo saber aqui as nossas opiniões, né, e ver o que a gente está divergindo. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito e quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!